Recentemente estreou na Netflix uma série chamada Adolescência. E inclusive tá aqui, ó, o superchat do Bruno Jesuíno. Ed, tu acha que essa série Adolescência reflete o distanciamento e as dificuldades dos adolescentes da geração em falarem com os pais? Um abraço. Sim e não, tá? Então, quero começar falando que essa série ela é um reflexo, né? Ela é um recorte dessa geração. Esse fenômeno dessa série não é um fenômeno exclusivo de hoje. Então a gente não tá falando de um recorte, uma retratação que ela é única, né, isso já aconteceu em diversos outros momentos, né. A gente tem diversas outras obras que falam sobre o distanciamento do pai com o filho, da falta de comunicação que os pais têm, da falta de entendimento que os pais têm com os próprios filhos. Eu fui muito impactado por um filme que chamava Kids, quando eu era mais novo. Era um filme que é muito bom, que conta aí a história de um grupo de jovens nova-iorquinos na época do pós anos 80, né, pós surto do HIV, com a galera falando sobre música, drogas. É um filme bem pesado, mas é um filme muito bom. A gente teve também filmes como Precisamos Falar sobre Kevin, um filme que saiu na minha adolescência também que fala muito sobre isso, é Aos 13, fala muito sobre isso. A gente teve Freaks and Geeks, a gente tem diversos filmes que falam sobre isso, né, sobre fenômenos da adolescência de uma forma crua, que não sejam aqueles filmes que são mais romantizados, esses filmes que são mais fora da realidade, como é um American Pie, como é um, sei lá, essas séries que são meio, romantizadas do que é a adolescência, né. A adolescência é um momento onde pessoas, cara, passam por mudanças, né, jovens têm relacionamentos, jovens usam drogas, jovens fazem sexo, jovens, brigam, cometem atos de violência. E às vezes os pais eles não têm ideia do que está acontecendo com o filho dele, né, porque ele tem essa visão quase romantizada de que o filho dele é sempre uma criança, né. E essa série Adolescência fala um pouco sobre isso. Se você parar pra ver, o próprio jeito como essa série é pensada, como essa série ela é imaginada, ela é uma série que ela trata sobre pontos de vista, né. Eu vi uma leve entrevista dos criadores, e eles falaram uma coisa que eu achei muito legal, que a adolescência, ela não é uma série sobre whodunit, né, não é uma série sobre quem que cometeu um crime, não é sobre como o crime foi cometido, não é sobre onde aconteceu, ela é uma série sobre why done it, né, por que que esse crime foi cometido, o que estava por trás desse crime, o que que foi que aconteceu que fez com que esse moleque cometesse esse crime. E esse why done it, ele é feito por alguns pontos de vista, né. Então a gente tem o primeiro episódio que é retratado no ponto de vista do garoto sendo preso, então quase o tempo todo a gente tá acompanhando aquele guri, né, e a prisão dele, o que tá acontecendo na delegacia, então é uma visão, daquela família, dos policiais, então todo mundo tentando, pra gente entender quem são os personagens. O segundo episódio é sobre o ponto de vista dos policiais e dos alunos da escola. O terceiro episódio é o ponto de vista da terapeuta, do garoto e também do pessoal que tá cuidando ali do instituto que ele tá, preso naquele momento. E o último episódio é o retrato da família dele e de como a família tá lidando com aquilo e do que tem por trás daquela família, né. E, eu acho isso muito legal, porque em nenhum momento ele tenta fazer um grande juízo de valor, né, em nenhum momento ele tenta ser muito simplista: "Ah, vamos fazer um flashback pra mostrar o que aconteceu, vamos mostrar o que que é, vamos mostrar que na verdade a menina fazia bullying com ele, vamos fazer que na verdade ele apenas estava, se defendendo, vamos fazer que na verdade", não, então ele pinta, ele mostra, por exemplo, que a menina fazia coisas contra ele, ele fazia coisas, as pessoas faziam coisas, as pessoas da escola faziam as coisas. Então você fica no momento e fala assim: "Tá, esse moleque tá errado, mas ele é vítima, as crianças são vítimas do momento, os pais são culpados por isso, ou os pais são inocentes, ou os pais não fazem ideia do que tá acontecendo, o culpado é a escola, o culpado é os alunos". Então, nenhum momento a série, ela tenta dar um apontamento muito grande pra você, porque ela tá o tempo todo tentando levantar debates. Ela tá levantando debates. E ela vai dando pra você recortes, é o contrário do 30 Reasons Why, que eu acho que o 30 Reasons Why é uma série muito simplista, né, é uma série muito simplista, muito rasa, ela chega a ser até incoerente em alguns momentos, assim, quando você para pra pensar.
que é tudo muito pô, eles estão praticamente eles justificam uma pessoa tirar a própria vida em 30 Reasons Why, né, é uma série danosa, né, tanto que, pô, eles passaram muito tempo pedindo desculpas por pela primeira temporada, depois que eles entenderam o tamanho da cagada que eles tinham feito. E a adolescência não faz isso. Adolescência pra mim me lembra muito uma série que eu go um filme que eu gosto muito que chama As Virgens Suicidas, da Sofia Coppola, que tem essa visão que é zero romantizada do que é a adolescência, né. Tá apresentando sintomas de queda de cabelo e quer reverter isso? Eu vim falar aqui nos meus amigos da Manual. Usando o cupom CABELO do Edson, você tem 40% de desconto na sua primeira compra e frete grátis. Com a Manual, você tem atendimento com médicos especializados, você recebe medicamento diretamente na sua casa, tudo de forma prática, discreta e segura. Não precisa ficar esperando em sala de espera, não precisa ficar indo aí em farmácia especializada e não precisa se preocupar com sua queda de cabelo. Manual serve para os estágios mais iniciais até os mais avançados da calvície. E se você quiser saber mais sobre os caras, clica no link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E não esquece o cupom CABELO do Edson. E o que a gente consegue ver nessa série, que eu acho que é o grande ponto, e é o grande ponto pelo qual o Vilela me chamou, e é parte do que eu falo, do que eu faço, essa questão de jovens homens na internet, tá? Eu não sei se vocês sabem, mas o tema do meu TED foi justamente esse, né? Falar com homens na internet. Esse foi o tema do meu TED, esse foi o tema do meu TEDx, né, de que eu fiz. Pra quem não sabe, TED é uma palestra muito famosa, muito celebrada entre autores, onde você vai discorrer sobre um tema. E eu fui falar justamente sobre isso, né. Então, se você parar pra ver aqui, ó. Com quem você fala quando você não tem mais ninguém com quem conversar? A pesquisa O Silêncio dos Homens, de 2019, mostrou que 6 entre cada 10 homens afirma sofrer de algum tipo de distúrbio emocional. E aqui, TED é uma série de palestras, né? Eles são um compilado de pensadores, pesquisadores, jornalistas. Eles compilam, tipo, vários notórios nas suas áreas, né? Onde eles vão falar sobre temas os quais eles conversam, eles interagem. E aqui no meu TED foi justamente sobre isso, né? Sobre falar sobre como os filhos são soltos pelos pais, pela criação dos pais e como eles vão recorrer à criação de outros na internet, né. Eu fiz esse TED em 2021, né, eu já falava sobre isso em 2021, a gente tá vendo uma série em 2025, então, gente, isso aqui não é de hoje, tá. Esse é um tema que eu já falo desde 2018. Esse é um tema também essa falta de acompanhamento dos pais, essa falta de acompanhamento, das crianças e dos adolescentes, esse jeito como a gente chega na vida adulta, às vezes, sem ter nenhum tipo de bagagem, ou até mesmo com uma série de dúvidas, justamente é tema do meu livro, que inclusive, para quem quiser saber, esse daqui é o meu próximo livro, que já está em pré-venda, que chama Tudo que seus pais não te ensinaram, mas você deveria saber. O meu livro ele já está em pré-venda na Amazon. Eu vou até deixar o link para vocês aqui no chat, tá? Esse aqui é o meu próximo livro, que fala justamente sobre isso. Sobre como vários pais não estão por perto, sobre como falta bagagem, como falta comunicação, e sobre tudo aquilo que a gente chega na vida adulta e a gente tem dificuldade, a gente não tem traquejo, a gente não tem trato, a gente não tem essa referência. E acho que essa série Adolescência, ela fala muito sobre isso, né. Então a gente tem um jovem cujo pai estava tão ocupado trabalhando, trazendo dinheiro para a família, que ele não tinha já pode comprar o livro quem quiser, tá. Com ele não tinha, mas ele vai ser lançado só em junho, tá, gente. Então só para vocês entenderem, ele tá em pré-venda, então ele vai só sair em junho, tá bom. Então ele tem essas dificuldades com o pai, e enquanto isso ele vai consumir o quê? Vai consumir conteúdo red pill, ele vai consumir conteúdo masculinista, ele vai consumir conteúdo machista, ele vai consumir conteúdo homofóbico, ele vai construir uma porrada de conteúdos que às vezes são contra a própria criação do pai deles. E é uma parada que eu sempre falo, e essa série mostra isso. Se você não cria o seu filho, alguém cria. Ponto. Alguém vai criar o seu filho se você não criar. Alguém vai dar pra ele os jeitos de como chegar numa garota.
Alguém vai ensinar para ele como lidar com o trabalho, alguém vai ensinar a ele como lidar com pessoas, como agir em sociedade. Isso é um fato. E a gente vê isso acontecendo em várias escalas. Então você pode ver como diversas pessoas vão procurar referenciais masculinos, às vezes em artes marciais, às vezes em torcida organizada, às vezes em movimentos masculinistas, às vezes em outras figuras, às vezes no crime. E as pessoas vão atrás disso, né? O adolescente, ele tá num momento muito vulnerável e ele vai procurar um lugar onde ele vai conseguir construir eh, laços de confiança, onde vai buscar essa bagagem e ele quer isso, né? O adolescente, ele precisa disso. Porém, o adulto, ele também tem esse distanciamento e assim, e é uma parada que as pessoas falam muito pouco, que é o seguinte: nenhuma adolescência é igual a outra. Não existem duas adolescências iguais. Não dá pra você achar, e é uma coisa que eu converso com amigos meus, e meus amigos às vezes são muito loucos, assim. Eu falo pra eles: "Gente, vocês parece que vocês não têm noção da realidade, né". "Não, pô, porque os adolescentes hoje em dia a gente passava por isso e não fazia isso". Eu falava: "Não, a sua adolescência não foi igual à adolescência de hoje". Eu falo para meus amigos: "Cara, a gente foi ter Orkut quando a gente estava no terceiro colegial, bicho. E mal mexeu com o Orkut, cara. Sabe, essa criançada nasceu com TikTok, com Instagram, com WhatsApp. O bullying antes acabava na sala de aula, o cara podia ir pra casa e se livrava disso. Hoje o bullying continua. Não, mas não é nada a ver, é tudo igual. Não é, não é, sabe. Os desejos, os anseios continuam o mesmo, as dúvidas sexuais, as paixões, as inseguranças com o corpo, as inseguranças de profissão continuam o mesmo, mas a adolescência ela é diferente, muitos pais sequer buscam ter esses códigos, né, de como entender o que que é o filho. Tem uma cena na série Adolescência, eu vou falar só da cena, e aí quem não souber o contexto não vai ser nada de diferente, tá. E é uma cena muito foda, né, que o pai, ele bota um ursinho na cama e põe a cobertinha em cima do ursinho, né. Porque essa pra mim é uma metáfora muito boa sobre o que é a visão de um pai sobre um filho, né, ele tem uma visão quase infantilizada do que é o filho dele. Ele é uma visão quase romântica, ele tem uma visão idealizada de que o filhinho dele, que hoje tem 15, 16 anos, é ainda aquela criancinha de que ele criou, que ele carregou no colo, quando não é. A criança, ela muda, ela tem desejos. Então, o primeiro episódio é muito louco, assim, que é o tempo todo os pais, têm aquela visão inocente do filho, né, "Como é que meu filho não? Meu filho não fez nada, meu filho não pode ter feito nada, meu filho é inocente, meu filho é uma criança, meu filho não pode isso, tã E aí, sim, o filho fez. E os pais precisam ser confrontados com a ideia que sim, seu filho é capaz de coisas. Seu filho de 13 anos, que por mais que ainda não seja um adolescente barbado, né, e acho muito bom o período que eles retratam, porque é um moleque de 17 anos, que já é um marmanjo com um corpo de homem, ele é um pré-adolescente. Ele ainda tem traços infantis. Mas ele tem desejos sexuais, impulsos sexuais, ele tem desejo violento, impulsos violentos. E isso é real. E os pais são confrontados com isso, com seu filho agora faz parte da sociedade. E você não esteve de olho, né? E tem até diversos momentos onde o próprio pai fala: "Pô, mas como é que eu posso acompanhar, né? A gente tá todo mundo trabalhando tanto, né? Como é que eu posso ver o que acontece? Ah, isso acontece, não acontece? Como é que eu poderia ter olhado, né? Quem hoje consegue olhar?" E aí, eu vou entrar numa seara aqui, que é uma seara que eu defendo e que eu falo muito, e sei que muita gente vai achar que eu sou repetitivo, mas é o seguinte: quando a gente tem uma sociedade que ela tá ficando cada vez mais doente de trabalhar, uma sociedade onde a gente normaliza a escala 6 por 1, onde políticos defendem a escala 6 por 1, uma escala que ela foi feita para destruir famílias. Uma escala 6 por 1 que muitas vezes, pô, um cara estava me contando esses dias que ele tinha escala 6 por meio. Ele trabalhava 6 dias e no outro dia ele tinha que trabalhar meio dia. Ele falou: "Então você trabalha 7 por 0, você não trabalha 6 por meio. Se você teve que trabalhar, isso não existe". Então a gente tá falando de pessoas que estão o tempo todo longe dos filhos para poder sustentar os filhos. Então, para pagar as contas da sua família, os pais largam a casa, às vezes em jornadas duplas, trabalhando um dia no mercado, em loja, no outro fazendo Uber, entrega, para poder criar os filhos. Então, como é que esse pai não vai acabar terceirizando a criação desse filho para um celular? Como é que esse pai vai poder compor um núcleo familiar forte? Como é que esse pai vai poder acompanhar o crescimento daquela criança se ele está preso numa cidade como São Paulo, por exemplo, com mais de 20 milhões de habitantes, onde ele precisa se locomover às vezes 1 hora e meia, 2 horas para poder chegar ao trabalho. Chega em casa exausto. Como é que ele vai poder pegar o celular do filho dele, olhar o que o filho dele está fazendo? Com jornadas de trabalhos exaustivas, como é que ele vai conseguir olhar o celular dele, do filho dele, e entender o que que é um Discord, o que que é um Telegram, o
que é uma Red Pill, o que é um MGTOW, o que é uma Black Pill, o que é um se churrascar. Como é que você vai pedir para que o pai, como é que a gente vai poder oferecer a segurança para que um pai possa ter esse espaço de fazer essa criação? Porque assim, já não bastasse o problema que a gente tem na criação, principalmente de homens, da distância emocional que a gente oferece aos nossos garotos, né? Muitos pais não dão o apoio emocional, o apoio afetivo que uma criança precisa. Não conseguem oferecer para eles o espaço de conversa. E eu falo isso porque esse canal daqui que eu criei é isso. Eu criei o filho de um monte de gente. Eu provavelmente criei o seu filho. Seu filho veio aprender pra beijar nos meus vídeos. Seu filho veio aprender a chegar numa garota nos meus vídeos. Seu filho veio aprender a como buscar emprego. Seu filho aprendeu a se vestir. O seu filho aprendeu a como conversar com uma menina, a como tentar assim, ter mais amigos. Ele veio aprender comigo, porque você não teve a capacidade de fazer isso. Porque você não conseguiu oferecer a segurança dentro de um lar para que seu filho pudesse ter a confiança em você. Então o filho, ele não consegue ter confiança no próprio pai. Quantas pessoas não estão aqui no chat e eu posso falar, perguntar reto pra vocês. Quantos de vocês têm a liberdade ou têm a segurança de virar e poder ter uma conversa com o pai? O pai, como é que eu posso fazer isso com meu filho? Com o pai, como é que eu posso fazer tal coisa com uma namoradinha? Pai, como é que eu posso fazer tal coisa no trabalho? Sem seu pai esculachar vocês, sem seu pai virar pra você e falar, mandar você virar homem, sem seu pai, filho, sei lá, tô cansado, pergunta pra mãe. Isso é muito comum, cara. No meu TED, eu conto. Aqui, ó. E quando os pais estão ocupados com o trabalho, tira um colega meu, caiu nas drogas, porque segundo ele, os pais são ausentes e não deram a atenção que ele merece. Aí buscou um refúgio. Cara, é muito disso, entendeu? O pai não tá lá pra ver o que tá acontecendo com o filho. O cara não tá lá pra ver o que tá acontecendo com o filho. O cara não tá conseguindo olhar. Ele olha e fala, nossa, mas que surpresa que isso aconteceu com meu filho. Nossa, mas os indícios estavam lá, né? Tava tudo dentro, tava tudo lá o tempo todo, só você não reparou. Aquele filme Precisamos Falar sobre Kevin, também falam muito sobre isso, né? Sobre, tipo, como às vezes os próprios pais não reparam no filho, porque eles não conseguem ter essa visão crítica, né? E aí, eu posso falar, por exemplo, a maior conversa sobre sexualidade que eu tive com meu pai, a mais... Isso é muito louco, tá? A conversa mais profunda sobre sexualidade que eu tive com meu pai foi um dia que meu pai entrou no quarto de casa. Eu até contei essa história no meu TED. Ele entrou no quarto da minha casa, jogou uma camisinha no meu colo, né? Eu tava jogando PlayStation, ele pegou uma camisinha, jogou em mim assim, ó, pá. Virou pra mim e falou assim: ó, se engravidar uma mulher eu te mato, tá? E foi embora. Não perguntou, né? Se eu namorava, se eu gostava de menino, se eu gostava de menina, se eu tinha alguma dúvida, se eu queria alguma coisa, se tinha alguma insegurança, o que eu pensava, o que eu queria saber. Nunca teve esse espaço na minha família, né? E uma coisa que eu gosto muito dessa série, que ela faz muito bem também, é sobre isso, né? Sobre, tipo, como o pai do pai do garoto também não tinha isso. Então é uma coisa que passa de pai pra filho, né? O pai não tinha isso com o pai dele. Como é que ele vai conseguir ter isso com o filho? Mesmo ele querendo fazer diferente, ele cria um outro problema que é o distanciamento, né? São pais que estão tão ocupados em trabalhar que eles não conseguem educar os próprios filhos. São pais tão ocupados em trazer dinheiro pra casa que ele não tá preocupado em trazer afeto. Ele não tá preocupado em trazer segurança. Ele não tá preocupado em trazer apoio. Porque, eu já fiz, já tô pagando as contas e já era. Não é isso que é fazer ser pai? Ser pai não é pagar as contas? Isso é um grande problema, porque muitos diálogos, muitas conversas, a gente não tem segurança. E aí vai buscar onde? Cara, vai buscar num podcast Red Pill, onde um convidado vai lá e fala que se a namorada do cara não quiser transar camisinha, transar sem camisinha, é porque ela não vale a pena, que ele devia transar só sem camisinha. Isso aconteceu, não tô mentindo. Ele vai no podcast, onde vai o convidado lá, falando, eu transava no pelo e depois eu peguei Kikita. Aí peguei Kikita, e Kikita me pegou. É podcast Red Pill que o cara vai lá e traz tudo quanto é tipo de sorte de pessoas sórdidas, sujas, dos porões da internet, pra ensinar o que tem de pior pra adolescente, e ainda tem patrocinador. Ainda acha que tudo é graça, tudo é piada. Tudo é liberdade. Aqui eu tô só exercendo minha liberdade de expressão. E não consegue entender que o que ele faz é um trabalho de comunicação também, que ele tem uma responsabilização e ele não assume isso. Por quê? Porque a conta dele vai inflando. Gente, se eu quisesse aqui fazer vários vídeos falando só mal de mulher, criticando mulher, gente, é muita visualização. Só vocês olharem um Dom Sebo, né? O Dom Sebo é um canal que só fala isso. Só sabe falar mal de mulher. O Dom Sebão só sabe falar mal de mulher. É o único conteúdo que ele tem. Só que ele usa o ódio. Ele é reforçado por isso. É um discurso raso, é um discurso fácil, é um discurso barato. Isso é muito simples.
Isso é muito simples. Por que a gente instituiu uma regra aqui no, no chat e nas lives da gente não falar sobre mulher? Porque eu acho que tem outros assuntos pra vocês falarem. Eu acho que tem outros assuntos que os jovens deveriam falar. Saúde mental, dinheiro, segurança, moradia, entender como é que funciona a cidade que eles moram, entender como é que funciona uma estrutura de trabalho, como é que funciona uma carreira. É muito mais importante do que centralizar a vivência de um homem ao redor de mulher, ou de odiar, ou de amar demais a mulheres. Mas esses caras ganham dinheiro, ganham muito dinheiro. Quer ver? Ó, uma das maiores referências disso daí, ó, só o curso de uma dessas referências de Red Pill, do cara que é a maior referência de Red Pill, que levou toda essa galera daí pra falar no canal dele, é 11 vezes de R$ 5. Então, só o cursinho dele custa R$ 60. O pacote inteiro que ele tem custa 100. Isso sem falar AdSense, isso sem falar cortes, isso sem falar que o cara tem 2, 3 canais. O cara ganha muito dinheiro. Ganha muito dinheiro. Os caras ganham muito dinheiro com isso. Ganham muito dinheiro com isso. E aí você vai gerando um jovem que ele não tem a capacidade. E assim, e eu vou falar pra vocês aqui, uma coisa que acho que tem que ser falada também, tem as red manas, porque tem muita mina que fala merda. Tem muita mina que fala merda. Tá? Muita mina. E que reforça esse tipo de conteúdo. Tem uma mina que ela só faz vídeo falando que o homem tem que pagar a conta, que o homem é um objeto, que a mulher tem que usar o homem, que tem que sexualizar a mulher mesmo. Tá lá, ganhando dinheiro, fazendo curso. Sabe o que é isso, bicho? A mulher fazendo fortuna, cara. No TikTok. Tem muita mulher também que educa isso. E a criança tá solta aí. Por quê? Porque o pai, não, bicho, não consegue acompanhar, não sabe o que é, não consegue tratar com seriedade. E às vezes, bicho, você vai olhar pro seu filho no celularzinho, você acha que ele tá se divertindo, ele tá brincando com 11, 12 anos, esse conteúdo está chegando nele. Esse conteúdo está chegando na roda de conversa deles. Ele tá chegando na brincadeira antes do futebol. Ele tá chegando na conversa que seu filho tem no pátio do colégio. Ele tá lá. E você não abre essa janela pra falar pro seu filho, você não tá criando seu filho, tem outra pessoa criando. Quantas mães? Pô, eu conheço várias mães que acompanham o meu canal, o meu trabalho, porque falam que são mães solos e têm filhos adolescentes e não tem o pai por perto e querem acompanhar o conteúdo que os filhos consomem. Eu acho isso do caralho. Eu acho isso do caralho, porque mostra uma preocupação das mães de entender o que o filho tá consumindo, que poucas pessoas têm e poucas pessoas querem ter. Porque é mais fácil terceirizar, achar que tá tudo bem. Ah, a culpa é a escola. Cara, esse é um raciocínio muito burro. A gente mercantilizou a criação dos nossos filhos. Ah, a escola vai criar o meu filho. É culpa da escola da educação pro meu filho. É responsabilidade da escola. Eu tenho que pagar, né? Quem vai dar educação pro meu filho é a escola. Não é, filho. Não é, irmão. Não é. Longe de ser. E não vai dar. Não vai dar. Não vai dar. Então, eu achei essa série muito pertinente. Acho que essa série entra pra mim num hall de obras como As Melhores Coisas do Mundo, Euforia, Aos 13, Kids, de obras que falam sobre a adolescência de uma maneira crua, cruel, que não é romantizada, que não é romântica, que não é essa coisa idealizada, e fala exatamente do que acontece. São filhos que não têm o pai por perto, filhos que não têm rede de apoio, filhos que não têm canais de conversa com os próprios pais, são criados à própria deriva e vão buscar referência na internet para várias coisas porque eles nunca tiveram a confiança de quem conversar, não tiveram esse apoio, não tiveram esse zelo. E aí eles estão sozinhos aí no mundo, sendo criado por pessoas que você não faz a menor ideia do que sejam, quais são as intenções que sejam, mas que enriquecem com isso. Eu tenho um canal no YouTube, canal pequeno no YouTube hoje. Posso falar uma coisa pra vocês? Meu canal ganha bastante dinheiro. Tem canais, bastante dinheiro, tá? Tem canais Red Pill, Red Podcasts, Red, que levam convidados que falam pro seu filho fazer sexo sem camisinha, falando que seu filho tem que pegar a mulher e dane-se, falando pro seu filho que mulher é objeto, que mulher não serve pra nada, que mulher é leitada e ghost é o lema de alguns canais, que tem muito mais audiência que eu e ganham muito mais dinheiro. Tem canais que defendem Andrew Tate, tem canais que primeira acusação de estupro que rola aí os caras correm pra defender. Esses caras estão ficando milionários com o dinheiro do seu filho, fazendo fortuna com o dinheiro que seu filho oferece, com propaganda, com curso que compra, com evento que vai, com like que oferece. É exatamente isso, cara. E a série fala exatamente sobre isso. Se você não cria, alguém vai criar. E pode acreditar, irmão, se você não estiver por perto,
talvez você não vai ficar muito feliz com a criação que seu filho vai ter. E aquela visão romantizada, idealizada, projetada que você tem do seu filhinho vai ser confrontada quando você abrir o celular do seu filho e ver o que tá lá. E se você acha que eu tô falando é um exagero, vou puxar aqui, ó, só essa noticiazinha daqui, ó. Juiz condena homem que criou grupo no Discord para estupro de vulnerável. Pedro Ricardo da Conceição Rocha, vulgo King, foi condenado a 24 anos e 7 meses. Os crimes ocorreram entre agosto de 2021 e agosto de 2023 em plataformas que as pessoas se comuniquem em transmissões de vídeo ao vivo, tá? Esse caso daqui, ele circulou no G1, na Globo, no Fantástico, na internet. 5 pessoas foram presas. Esse aqui são alguns dos que foram presos, tá? Fazendo coisas absurdas com meninas. Absurdas, absurdas, absurdas. E muitos desses pais, quando foram perguntados sobre o que aconteceu, eles sequer sabem o que é um Discord. Muitos dos pais dessas crianças sequer sabiam, desses adolescentes, sequer sabiam o que estava acontecendo. Porque pra eles, o filho tava bem, porque o filho tava dentro de casa. Não é isso que vocês querem quando você é pai? Você não quer que seu filho esteja seguro dentro de casa, quietinho, sem dar trabalho? Estão seguros dentro de casa, quietinho, sem dar trabalho. Causando o terror na vida de diversas meninas. Causando o terror na vida de outras pessoas. E estavam dentro de casa. Isso é exatamente o problema. E muitos desses moleques que foram presos, alguns já estão até soltos, né? Porque assim funciona a justiça do seu país. E muitos deles têm fãs, têm referência, tem pessoas que inspiram no caso deles. E aí, você, achando que só que você deu o celularzinho pro seu filho, tá trabalhando, tá tudo tranquilo? Não tá. Não tá. Então precisa ter controle, precisa ter apoio e, acima de tudo, precisa ter criação de um laço de confiança para falar com seu filho. Não é só sobre controlar, sobre mandar, sobre dar ordem. Meus pais tentaram fazer isso comigo. Várias merdas que eu fiz foram exatamente por causa disso, porque eu, em determinado momento da minha vida, e já falei isso aqui, eu sabia que eu não podia contar nada pros meus pais, porque se eu contasse, eles não iam me ajudar e eu ia tomar bronca. Na minha cabeça, eu criei assim, pô, se eu tento contar um bagulho, eu tomo bronca e eles não me ajudam, é melhor eu não contar nada. Então eu prefiro ficar na minha e resolver sozinho com meus problemas. Então, você pode decidir se você vai ser um aliado ou se você vai ser um inimigo do seu filho, né? E se você vai abandonar ele aí pra quem tiver de bobeira criar. Esse que você acabou de assistir foi um corte das lives que acontece todas as terças e quintas, às 10 da manhã aqui nesse canal e todos os domingos às 9h30 da noite. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever tanto no Edson Castro Oficial como no Cortes do Castrinho também.